Câmara é notícia. Bom dia, hoje é sexta-feira, 20 de dezembro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova mudanças nas regras do BPC e do reajuste do salário mínimo. Deputados aprovam PEC que restringe gastos com abono salarial e aumenta investimentos em ensino integral. Câmara aprova permissão para reaproveitar dados de licenciamento ambiental. E vamos ouvir o último capítulo da reportagem especial sobre as petições enviadas à primeira Assembleia Constituinte do Brasil. Câmara aprova a proposta de emenda à Constituição que restringe gastos com abono salarial e aumenta investimentos em ensino integral. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. A Câmara dos Deputados concluiu a votação da proposta de emenda à Constituição apresentada pelo governo, que restringe o acesso ao abono salarial e torna mais rígida a regra para os chamados penduricalhos nos salários de servidores públicos. A proposta também destina parte dos recursos do Fundeb, o Fundo do Governo Federal destinado a complementar os gastos dos municípios mais pobres com educação básica, para ser aplicado em ensino integral. A proposta faz parte do pacote fiscal do governo e tem o objetivo de impor limites aos gastos públicos como maneira de cumprir as metas do arcabouço fiscal para os próximos anos. Depois de muita negociação, o relator, deputado Moses Rodrigues, do União do Ceará, alterou vários pontos do texto original do governo. A proposta original permitia as chamadas parcelas indenizatórias, nome técnico das verbas extras nos salários dos funcionários públicos, apenas se fossem criadas por lei complementar. O texto final autoriza que essas parcelas extras sejam criadas por lei ordinária, com quórum menor para ser aprovada. A proposta também reduz de 2 salários mínimos para 1,5 salário mínimo a remuneração mensal dos trabalhadores que terão direito ao abono salarial anual. O projeto foi criticado pela oposição. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, a PEC não tem impacto nas contas públicas, prejudica quem mais precisa e não impede os supersalários do funcionalismo público. Não ajusta nada e não tem intenção de ajustar nada. Porque o grande problema desta PEC, para mostrar que ela é de faz de conta, é que ela ataca o mais pobre, ataca o mais vulnerável, vai mexer no abono de quem ganha até dois salários, mas os supersalários não ataca. Por quê? Porque não tem intenção, não tem coragem de colocar o dedo na ferida. A proposta também dividiu a base do governo. A bancada do PSOL criticou a alteração do Fundeb. Segundo o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, destinar recursos do fundo para investimentos em ensino integral prejudica os municípios mais pobres, para os quais o Fundeb foi criado. Quando o governo apresenta que vai retirar 10% deste valor, que está estimado no ano que vem para 55 bilhões, portanto 5 bilhões e meio, vai retirar e colocar esse dinheiro no financiamento da educação integral, qual é o efeito que isso causa? Dinheiro que deveria estar chegando nos municípios mais pobres desse país, estarão financiando a educação integral em quaisquer municípios. O relator, deputado Moses Rodrigues, defendeu a mudança, acordada com parlamentares da bancada da educação na Câmara. Ele disse que a alteração aumenta os investimentos no ensino integral. Esse texto garante já em 2025 uma ampliação de quase 40% no número de vagas para o tempo integral. Lembrando, em 2024 o investimento em novas matrículas foi de 4 bi. Nós estamos colocando no nosso texto e garantindo 10% da complementação do Fundeb. Portanto, nós teremos 5,5 bi para investimento em novas matrículas do ensino integral. A proposta de emenda à Constituição também limita a criação de despesas obrigatórias, como transferências do governo, em valores acima dos permitidos pelo arcabouço fiscal. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, negou que a proposta prejudique os mais pobres. Ele disse que as mudanças são necessárias para a economia. Todo o diálogo que fizemos é em função do interesse do país. O país precisa desse ajuste. É um ajuste que não penaliza os mais pobres, é um ajuste que preserva direito, mas é um ajuste necessário em função desse momento que o país está vivendo. A proposta de emenda à Constituição que restringe o acesso ao abono salarial torna mais rígida a regra para os chamados penduricalhos nos salários dos servidores públicos e aumenta os recursos destinados a escolas de educação integral, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
E Câmara aprova mudanças nas regras do BPC e do reajuste do salário mínimo. O repórter Marcelo Larcher nos conta quais as mudanças. O plenário da Câmara aprovou o projeto que torna mais rígidas as regras do Benefício de Prestação Continuada, o BPC. A proposta também limita o aumento real acima da inflação do salário mínimo, que passará a ser reajustado pelos índices previstos no arcabouço fiscal. O BPC é um benefício mensal de um salário mínimo concedido a pessoas com deficiência ou a idosos sem recursos. O projeto do governo faz parte do pacote de medidas destinadas a controlar os gastos públicos e foi aprovado depois de mudanças feitas pelo relator, deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas. O texto final obriga o cadastro biométrico para a concessão de benefícios sociais, uma medida destinada a evitar fraudes de acordo com o relator. Se não houver como fazer isso na localidade em que o beneficiário reside, será dado um prazo de até 1 ano para registrar a biometria. O texto, porém, provocou discussão e dividiu a base do governo ao prever que a concessão do BPC ficará sujeita à avaliação do grau de deficiência e será garantida apenas às pessoas com deficiência moderada ou grave. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, aprovado em 2015, prevê que essa avaliação seja feita por equipe multidisciplinar, procedimento chamado de avaliação biopsicossocial. O projeto aprovado determina que, enquanto essa avaliação não for regulamentada, será preciso que a deficiência seja acompanhada pelo CID, o Código de Classificação Internacional de Doenças. A exigência foi criticada pelo deputado Samir Bonfim, do PSOL de São Paulo. Coloca como critério para recebimento aquelas que deficiências médias ou graves, ou seja, aquelas que são consideradas leves, ficariam excluídas da possibilidade de recebimento do BPC. Autistas, suporte nível 1, por exemplo. Muitas mães atípicas dependem desses recursos do BPC para terapias, para cuidadoras. Além disso, há síndromes e questões de saúde mental que não são enquadradas em CID, como, por exemplo, pessoas com síndrome de Down. A exigência também foi criticada por outros deputados da base do governo, como Duarte Júnior, do PSB do Maranhão. Vim me falar que essa proposta tá boa. Boa para quem? Para os interesses de quem? Essa proposta está destruindo direitos. Essa proposta está excluindo pessoas com T21. Essa proposta está excluindo autistas. Essa proposta está destruindo o direito de pessoas com deficiência. A mudança no reajuste do salário mínimo acima da inflação também foi criticada. Hoje, o reajuste é calculado pela inflação dos 12 meses anteriores, mais o crescimento do Produto Interno Bruto. O texto condiciona o reajuste acima da inflação ao cumprimento da meta fiscal e das receitas e estabelece como limite 2,5%. O deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, disse que essa regra mantém o reajuste do salário mínimo acima da inflação. Nenhum benefício social está sendo cortado, nem mesmo também a política de valorização do salário mínimo. Há alterações, é verdade, mas nenhuma das medidas corta qualquer benefício, corta qualquer direito. E mais uma vez repito, e o salário mínimo continuará tendo a sua valorização acima da inflação. O relator, deputado Isnaldo Bulhões, defendeu as mudanças feitas na proposta. Segundo ele, regras mais rigorosas para o BPC garantem a existência do programa e combatem fraudes. O programa será preservado com responsabilidade e justiça social. Sem essas modificações, esse programa ele irá colapsar devido ao crescimento não orgânico dos últimos tempos. A maior preocupação hoje são essas fraudes. Eu aviso que iremos combatê-las e retirar quem não está apto a participar do benefício de prestação continuada. O projeto que torna mais rígidas as regras do BPC e muda o cálculo do reajuste do salário mínimo seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher. Comissão de Constituição e Justiça aprova permissão para reaproveitar dados de licenciamento ambiental. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que permite o aproveitamento de dados de licenciamentos ambientais anteriores, no caso de empreendimentos ou atividades na mesma região, desde que considerado o tempo decorrido entre a coleta dessas informações e a nova solicitação de licenciamento. Caberá ao empreendedor solicitar ao órgão licenciador a utilização das informações. Fica permitido também o uso de dados secundários, como aqueles presentes em pesquisas científicas realizadas no país. Atualmente, a cada novo pedido de licenciamento ambiental, um novo estudo ambiental com novos diagnósticos costuma ser exigido.
Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, deveria ser feito um estudo de impacto ambiental para cada novo pedido. Ele votou contra o projeto. É um facilitário para não se ter o rigor com cuidado ambiental que os tempos de colapso planetário, quando se trata de ambiente e clima, exigem. Então, nós entendemos que o aproveitamento de informações de estudos de impacto ambiental pretéritos anteriores para licenciamento de outros empreendimentos na mesma região é temerário, não leva em conta, inclusive, as alterações ambientais e climáticas aceleradíssimas do nosso tempo. O relator na comissão, o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, por outro lado, afirmou que a proposta trará economia e facilitará o desenvolvimento da infraestrutura no país. É fundamental para a nossa matriz energética e também para a nossa infraestrutura, hidrelétricas, barragens, rodovias, hidrovias, ferrovias, portos, aeroportos. É um ganho muito significativo, para o nosso país. É o que os países desenvolvidos fazem. Não faz o menor sentido você ter estudos recentes de uma mesma área tratando sobre os aspectos ambientais e você não poder aproveitar. A proposta que veio do Senado já pode retornar para nova análise dos senadores, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. O texto retorna ao Senado porque foi modificado pelos deputados. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes. Agora em Brasília, 7h42, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Câmara é notícia. Campanha Crédito Seguro. A lei do superendividamento criou regras para a negociação coletiva de dívidas. Com a mediação do PROCON ou da Justiça, o cidadão vai se sentar à mesa com todos os seus credores. Da conversa, deve sair uma estratégia para que ele pague o que deve sem comprometer a sua sobrevivência. A informação é sua melhor proteção contra o superendividamento. Uma campanha da Rádio Câmara. Acompanhe o Parlamento. Saiba das últimas notícias da movimentação cultural na música e nas artes. Se você é uma rádio comunitária, web ou até mesmo comercial, você pode transmitir sem nenhum custo a programação da Rádio Câmara. Acesse radio.câmara.leg.br. A nossa programação está lá, disponível. Ouça, baixe, utilize. Rádio Câmara, a sintonia das rádios parceiras. Câmara é notícia. Aprovada a proposta que cria selo de identificação de cafés artesanais. A repórter Gabriela Vieira tem mais detalhes da medida. O consumo de café no Brasil em 2023 foi de 6 quilos por pessoa. Em relação ao faturamento, as vendas de café em 2023 alcançaram 23 bilhões de reais. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, o país é o maior consumidor dos cafés nacionais. Para valorizar essa produção nacional, a Câmara dos Deputados aprovou a criação de um selo Arte Café para identificar o grão produzido e processado de forma artesanal. O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça foi o deputado Tião Madeiros, do Progressistas do Paraná, que concordou com a criação do selo, que é semelhante ao que já existe para produtos artesanais de origem animal. Para o autor da proposta, do deputado Evaí Vieira de Mello, do Progressistas do Espírito Santo, o selo deve aumentar a geração de renda, promover o desenvolvimento do mercado de cafés artesanais, agregar valor ao produto e valorizar a identidade da produção com o uso de técnicas tradicionais e regionais, além de estimular o beneficiamento e a oferta de cafés artesanais pelo produtor rural. Evaí Vieira de Mello defende que o selo vai poder identificar qualidade, tradição, respeito pelo meio ambiente e preservação. O deputado diz também que os consumidores terão mais segurança ao saberem a origem de seus cafés. Essa questão que o bom café é exportado e o café de baixa qualidade fica no Brasil, isso já é coisa do passado.
Há muitos anos nós estamos investindo em qualidade. Cabe aos municípios definir as exigências e os procedimentos para o registro dos estabelecimentos produtores e dos produtos que receberão o selo, além de regulamentar o controle, a classificação e a fiscalização dos cafés artesanais. Como foi aprovado por todas as comissões da Câmara que analisaram o projeto, a criação do selo Arte Café para cafés artesanais já pode seguir para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Gabriela Vieira. E vamos ouvir agora o quinto e último capítulo da reportagem especial feita por Mônica Tati sobre as petições enviadas à primeira Assembleia Constituinte do Brasil. São as chamadas petições do povo, o início da participação popular no Legislativo. Reportagem especial. A liberdade de imprensa no Brasil só começou em 1821 por decreto de Dom João VI. Mas as dúvidas sobre o que poderia ou não ser divulgado ou dito pelos jornais era uma questão muito mais ampla, que envolveu os limites da liberdade de expressão defendida pelo Parlamento. Outro tema bastante discutido durante os trabalhos da Assembleia Constituinte foram as prisões injustas. Eu sou Mônica Tati e vou falar sobre algumas questões que dominaram o debate na primeira experiência do Poder Legislativo brasileiro. Diz João Soares Lisboa, autor que foi do periódico intitulado Correio do Rio de Janeiro, que ele segue preso desde o dia 17 de fevereiro do corrente ano e atualmente recolhido na cadeia da suplicação desta corte. Foi o suplicante interrogado inquisitoriamente sobre abusos que dizem cometera de liberdade de imprensa, e não obstante as requisições que pedia ser julgado por um júri, conforme lei, foi intimado em virtude do acórdão. A petição do jornalista João Soares Lisboa, enviada à Constituinte, alegava que a sua prisão por abusos da liberdade de imprensa era arbitrária. Um decreto de 1821 previa liberdade de imprensa, mas muitos alegavam que o princípio existia em lei, mas não de fato, como explica o professor do Departamento de História da Universidade de Brasília, Marcelo Balaban. Como um dos princípios fundantes da nação que se queria construir era a ideia de liberdade, e a liberdade de imprensa como conceito era um princípio fundamental para se criar uma nação liberal e constitucional, definir o que era liberdade era uma das tarefas mais complicadas da Assembleia Constituinte. É muito difícil para nós, hoje em dia, também entender um pouco qual é a lógica da censura nos antigos regimes. Porque para a gente, censura é a supressão da liberdade, é regime de exceção. A gente pensa em ditaduras, em regimes não democráticos. Mas na lógica política do antigo regime, e veja bem, não estou defendendo isso, só estou tentando entender como funcionava. A censura era uma premissa legítima de atuação política. Nem os legisladores, nem os jornalistas, nem a população sabiam lidar com a liberdade de imprensa e de expressão, e as mudanças foram fonte de tensões dentro do parlamento, como diz Marcelo Balaban. A mudança para um princípio que defendia a censura como parte da prerrogativa do Estado, parte legítima da prerrogativa e da ação do Estado, para um princípio que lidava com a ideia de liberdade, de agentes civis podendo dar forma, dar elementos para que se constituísse uma opinião pública, a soberania popular, não era exatamente uma coisa simples, como processo histórico é de longa duração. O tema de liberdade de imprensa ainda estava longe dos debates da população, e a prova é que apenas 2 petições sobre o assunto chegaram à Constituinte. No entanto, dentro das paredes da Assembleia, a questão motivava discussões cada vez mais acaloradas. O professor Marcelo Balaban explica que as diferentes visões sobre a liberdade de imprensa foi tornando o debate cada vez mais tenso. E aí muitos parlamentares estavam exatamente preocupados com essa liberdade excessiva e que produziria intranquilidade pública. Ou seja, em vez do princípio da liberdade de imprensa ser promotor da ordem pública e o agente daquilo que era conhecido como soberania popular, uma imprensa livre que produziria uma opinião pública, que seria o lugar do exercício da soberania popular, ele produziria o oposto disso, sobre a premissa de que jornalistas não muito corretos, simplificar, eles teriam a capacidade de
inflamar a população e de enganar a população. A premissa, portanto, de que a população não estava pronta ainda para a imprensa livre. Os legisladores propuseram a criação de uma nova lei de imprensa, focando na ideia dos abusos e propondo limites para a atuação de pessoas que se manifestavam por texto escrito. O professor de História da UNB, Marcelo Balaban, explica como foi o processo de construção da nova lei. Chegou-se a organizar uma comissão para propor essa lei, mas isso já era novembro, né? Em 12 de novembro foi fechada a Constituinte e um novo texto constitucional foi apresentado pelo Dom Pedro em 24 e virou a Constituição de 1824, afirmando o princípio da liberdade de expressão como um princípio da nação brasileira, e a legislação que regulava isso era esse projeto de uso de liberdade de imprensa que foi debatido naquele momento tenso da Constituinte. Ah, Senhor, e quem dirá que em tempo de formar uma Constituição liberal e em que se acham reunidos em augusto congresso os dignos representantes da nação, se praticam ainda violências contra a segurança individual, tranquilidade e interesses, precioso tesouro a que tem direito todo cidadão livre. Não há ricas baronesas nem marquesas? Seguindo o exemplo do jornalista João Soares Lisboa, o padre Bernardo José Viegas também encaminhou petição à Assembleia Constituinte, alegando a sua prisão injusta. A doutora em História e professora da Universidade Federal de São Paulo, Andréa Islemian, destaca que as prisões injustas eram muito comuns durante o período colonial e no século XIX, e que eram usadas não como um instrumento de pena, mas como uma forma de deter as pessoas que eram acusadas de alguma coisa ou vistas como um perigo. O movimento constitucional, uma das questões que vai trazer à tona é que ninguém poderia ser preso ou presa sem provas propriamente de que teriam cometido alguma coisa e que seriam perigosas à ordem pública. Acaba sendo uma questão bastante atual, à medida em que o direito a você não ser preso sem provas é um direito constitucional. Desde aquele momento. Apesar das prisões sem causa serem comuns, aquelas por motivos políticos eram uma novidade. A professora da Unifesp, Andréa Islemian, explica que várias petições pedindo a liberdade alegavam perseguição política. Embora a independência tenha sido deflagrada no Rio de Janeiro com o apoio de algumas províncias naquele momento, o Império ainda não estava consolidado e ainda existiam conflitos e guerras entre várias províncias, sobretudo as províncias do norte. Então é importante a gente lembrar que esse movimento peticionário que existe na Assembleia, ele não é uma absoluta novidade, porque as petições existiam desde antes. No entanto, o momento político é um momento efetivamente novo. E essas petições, em especial contra as prisões injustas, têm um caráter ligado também às perseguições políticas que estão sendo feitas nesse momento em particular. Segundo a doutora Andréa Islemian, o movimento peticionário foi importante para defender um direito fundamental, o fim da prisão sem provas. A gente sabe que os regimes autoritários e depois ditatoriais vão se valer de cláusulas para dizer que, em função da ordem, as garantias deveriam ser suspendidas, o que quer dizer que os direitos que estavam previstos na Constituição, como esse de não ser preso injustamente, poderiam ser retirados quando o executivo, quando o governo julgasse que poderia ser conveniente. Isso é um debate que se coloca desde a época e é um debate que vai se colocar em vários momentos da história, inclusive até hoje, como fazer com que as cláusulas constitucionais de garantia sejam efetivadas. Eu diria que para isso você tem que construir uma cultura de garantia de poderes em que a sociedade, nos momentos em que a Constituição possa vir a ser atacada ou seus direitos, ela de alguma forma se posicione em contra a isso. Ou seja, uma Constituição não é só um texto, é um texto que projeta mudanças. As petições que foram encaminhadas à Assembleia Constituinte de 1823
são parte do arquivo mantido hoje pela Câmara dos Deputados e uma fonte rica de informações sobre a história política e social do Brasil. Essa reportagem integra uma série de 5 capítulos sobre a participação popular no processo legislativo brasileiro. No site câmara.leg.br é possível ouvir toda a série na página da Rádio Câmara e também conferir os links tanto para o arquivo histórico da Câmara quanto para o livro Petições do Povo, que serviu de inspiração para esta reportagem especial. O texto e as entrevistas desta série são de Mônica Tati, produção de Mércia Maciel e João Paulo Florencio, locução de Mônica Tati, Jober Carvalho e José Carlos Andrade. Edição de Ana Raquel Macedo, trabalhos técnicos de Rafael Santos. Reportagem especial. E termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Antônio Soares também. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 99978 9080. Fique agora com o painel eletrônico na apresentação do jornalista Cláudio Ferreira. Ótimo final de semana, Feliz Natal para você e um próspero ano novo. Câmara é notícia.